Olá, gente, tudo bem? Dando prosseguimento aqui ao nosso plano de leitura. Hoje eu vou ler o capítulo 5 e 6 de Gênesis e o Salmo 136, tá bom? O que acontece aqui? O Adão e a Eva, eles geraram o Caim e Abel. No último capítulo a gente viu, né, que o Caim matou o Abel. E depois desse fato, Adão e Eva se relacionaram de novo e geraram Sete. Nesse relato aqui do capítulo 5, o Sete tem vários descendentes, né, dele, que vai desenrolando aqui várias pessoas e a quantidade de anos que essas pessoas viveram. A gente até vê que o Matusalém aqui, que é um descendente do Sete, é o homem que viveu mais, né, na Bíblia. Ele quase beira 1000 anos de idade. Esse fato das pessoas viverem muito na Bíblia, eu não peguei ainda nenhum estudo sobre isso, né, sobre esse fato das pessoas viverem tanto tempo no começo aqui do mundo, né, das pessoas no mundo. Mas deve ter algum estudo. Se eu souber de algum estudo, eu faço aqui com vocês pra gente conversar um pouco sobre esses anos todos que eles viviam nesse começo. E aí o que acontece aqui? Desse povo todo, da posteridade do Sete, vem o Noé. O Noé, ele é um homem justo no meio do povo. O povo aqui, nessa parte, já entrando no capítulo 6, diz que a humanidade era muito corrupta. Havia muita corrupção na terra e as pessoas eram muito más. Havia muita maldade na terra. E foi uma época também que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. E nessa ocasião passaram a nascer os afamados dos tempos antigos, né? Que são os heróis dos tempos antigos. Eu acho esse dado muito interessante, esse dado dos filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. E quem seriam esses filhos de Deus, né, que se envolveram com filhos dos homens e acabou que saiu heróis, né, dessa época aqui. É muito interessante, os heróis da antiguidade. E nessa ocasião, a humanidade era muito corrupta, havia muita maldade na terra. E em dado momento, diz aqui na Bíblia, né, a partir do versículo 5 já do capítulo 6, que o Senhor se arrependeu da criação do homem. A gente tem que entender aqui que o Senhor, que Deus, ele não se arrepende de nada, né? Deus não é homem para se arrepender, diz na Bíblia também. Só que, assim, esse arrependimento significa um grande lamento da parte de Deus. Deus se lamentou profundamente de ter criado o homem. E aí a gente pode se questionar assim, mas por que Deus criou o homem se ele sabia que iria se lamentar da criação? Deus nos dá oportunidades o tempo todo de a gente se converter, de a gente melhorar como ser humano, amadurecer. E aí a todo momento a gente tem essa chance de mudar. Só que quando a gente não quer mudar, quando a gente é persistente nos nossos erros, a gente não se converte. Deus sim lamenta a nossa perdição. Quando a gente começa a evoluir, crescer e estar conectado com Deus, é porque Deus a todo momento nos chama. Agora, quando a gente erra e provoca a nossa própria perdição, é porque nós mesmos provocamos as nossas próprias perdições. O homem se perde por força da sua própria vontade e encontra Deus através da misericórdia de Deus a todo momento na nossa vida. E aqui a humanidade está completamente perdida e não fala no nome do Senhor em nenhum momento aqui, apenas Noé. Noé é o único homem justo do seu tempo. E acontece que Deus fala com Noé em dado momento, ele fala com Noé para que ele faça uma arca. E o que é um dado muito interessante aqui nessa parte do dilúvio é que Deus em nenhum momento chega nessa parte aqui do capítulo 6, ele não fala para o Noé quando será o dilúvio. Ele não dá esse dado para ele. Ele fala apenas para que ele construa a arca. E a gente tem que pensar o seguinte, né? Quando lê essa parte aqui desse capítulo a gente não sabe quando vai acontecer o dilúvio na nossa vida. A gente não sabe. E eles virão. As tribulações virão, todos os nossos obstáculos aparecerão.
A questão é, você tem construído a sua arca como Noé construiu? Porque Deus, quando chegou em Noé, ele não deu uma previsibilidade, ele não deu um tempo, um horário, uma data para o Noé que haveria o dilúvio. Ele apenas falou para ele construir a arca. E a partir daquele momento ele começou a construir a arca, sem saber quando isso iria acontecer. E as pessoas ali continuaram vivendo aquela vida desregrada, aquela vida desordenada e pronto. Mas Noé teve confiança na palavra de Deus e foi fazer a arca. Porque um dia sim haveria o dilúvio, apesar de ele não saber quando. E quando que nós vamos começar a construir a nossa arca? Ter confiança no simples falar de Deus, na simples voz de Deus na nossa vida, sem saber direito no quando será o nosso dilúvio. Mas quando acontecer, a arca vai fazer falta. A arca vai fazer falta na sua vida se você não começar a fazer ela agora, antes de vir a tribulação. E já entrando no Salmo, que o Salmo aqui que a gente vai ler é o 136, a gente vê que a misericórdia eterna. É um salmo que há muitas repetições que fala sobre a misericórdia eterna do Senhor. Então começa: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Louvai a Deus dos deuses porque sua misericórdia é eterna. E vai falando muitas vezes que a misericórdia do Senhor é eterna. Só um adendo aqui, né? Um parênteses aqui nesse vídeo. Algumas pessoas até questionam muito a nós que somos católicos e rezamos o terço, dizendo que não se deve fazer vãs repetições, que isso aí, ficar rezando várias Ave Marias é vã repetição, que a gente tem que rezar com o coração e tudo mais. Este salmo aqui é a prova de que isso é balela, gente. Não tem problema você fazer várias repetições. Este salmo aqui é em forma de ladainha. Essa parte rosa é todas as vezes que fala que a misericórdia do Senhor é eterna. São várias vezes. Esse salmo está em forma de ladainha. Então, o problema não é você fazer várias repetições de uma oração, e sim onde está o seu coração no momento das repetições das palavras que você diz. Quando Jesus repreende, as vãs repetições são de fato vãs repetições. Você não pensa no que você está falando. Mas você precisa pensar no que você está falando, né? Então o problema não é a repetição, e sim onde está o seu coração. Voltando agora para o cronograma, depois de fazer esse comentário, a misericórdia de Deus é eterna. E isso combina muito com o Noé, que teve confiança nessa misericórdia. Noé sabia da misericórdia de Deus, teve confiança no falar de Deus. Ele teve confiança e fez a arca. E porque ele fez a arca, ele se salvou. Então, para a misericórdia ter uma força na nossa vida, de fato, uma força, Deus nos pede a confiança. Porque se você não confiar, a misericórdia ela não acontece, porque você nunca confiou na misericórdia. Você se voltou contra Deus. Nas suas atitudes desordenadas, nas suas atitudes desregradas, nas suas atitudes onde você não se volta para Deus. E como você não se volta para Deus, você não crê na palavra dele. Essa misericórdia do Senhor, ela se estende muito para as pessoas que param para pensar nisso, pensar sobre a palavra de Deus, pensar sobre o Senhor. Quando Noé, ele acreditou em Deus quando ele fez a arca. Ele acreditou mesmo sem ter uma previsão de quando ia acontecer o dilúvio. E porque ele acreditou, ele fez a arca. E ao fazer a arca, a misericórdia de Deus aconteceu na vida de Noé, na vida dos filhos de Noé e de sua descendência. Basta que a gente acredite, dê ao voto de confiança, acredite na palavra. Se volte para Deus, porque Deus ele se volta os olhos para nós a todo momento. Deus nunca para de nos olhar. Deus sempre nos vê. Mas a gente precisa olhar para Ele de volta. E no dia que a gente olhar para Ele de volta, Ele vai olhar para a gente de volta e a gente vai olhar para Ele de volta. E nós iremos acreditar na palavra de Deus e a misericórdia dele acontecerá na nossa vida e na vida de todos ao nosso redor. Porque a misericórdia de Deus, ela é assim. Então que a gente possa construir a nossa arca o quanto antes. Não ficar esperando o mal acontecer na nossa vida, uma dor acontecer na nossa vida,
uma coisa que nos impulsione através do sofrimento a procurar a Deus. Não, vamos procurar a misericórdia de Deus, vamos fazer a nossa arca a partir de agora, para que quando vier a tribulação, nós tenhamos um consolo, um refúgio diante do Altíssimo, que é aonde a gente construiu a nossa arca lá atrás já estamos construindo a nossa arca lá atrás. E aí a misericórdia de Deus vai acontecer na nossa vida. Deus, a misericórdia dele acontece nesse olhar que ele tem pra gente a todo momento. Deus nunca tira os olhos de nós. Nós somos filhos dele. E a misericórdia dele está aqui. A todo momento ele nos leva até ele. Ele traz alguma coisa para que a gente se volte para ele. É aí que está a misericórdia. E aí, quando a gente não olha, nós mesmos afundamos nos nossos próprios erros, nossos próprios pecados e desordens. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de acompanhar os próximos episódios. E até mais. Tchau!